Já estamos no ar, mais uma live dos servidores e das servidoras da Justiça do Estado do Ceará, ligada aqui ao sindicato, Sindijustiça, que é o sindicato representativo da categoria. A gente agradece desde já a presença de todo mundo aí da base que esteja nos acompanhando, e lembra que vocês podem mandar aí, de onde vocês estiverem, comentários de vocês, a pergunta, que a gente vai lendo, vai comentando, vai conversando aqui em conjunto. Também lembra que vocês têm que manter mesmo a questão da quarentena, ficar em casa nesse isolamento social, porque é uma questão de cuidado ao coletivo e cuidado com vocês mesmos. E a gente está aqui, todo mundo da entidade sindical, preocupado com a saúde de vocês, com o cuidado de vocês, e aonde vocês estiverem, sintam-se abraçados, né, pela nossa entidade sindical. E para hoje nós vamos conversar sobre os ataques aos direitos dos servidores no Congresso Nacional, com ele, que é assessor do DIAP, Marcos Verlaine, jornalista também, Marcos Verlaine. Seja bem-vindo, Marcos, à live do Sindijustiça. Obrigado, Nina, prazer em revê-la. E a gente vai hoje ser acompanhado pelo diretor do sindicato, Deusimar Rodrigues. Seja bem-vindo, Deusimar. Tudo bom aí? Ok, como é que tá sua... bom dia. Tudo como bem? É que tá Saudações aí. Saudações aí, Marcos Valério, Marina, obrigado a vocês aí. Um abraço, boa tarde aos nossos queridos participantes aí, os internautas. A gente já tem aqui servidor conversando com a gente, o Luciano Gomes dando boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo, querido, a essa sua entidade no momento virtual. Deusimar, como é que está aí a quarentena? Como é que é o recado que você já pode dar inicial aí para a categoria, para quem está aí nesse processo de isolamento social? A gente sabe que a gente infelizmente, perdeu, né? Pessoas próximas aos nossos companheiros de trabalho, dos servidores. Então, antes da gente entrar no tema específico, queria que você desse uma saudação calorosa para a categoria que está atravessando esse momento difícil, né? Para que ela se sinta aí abraçada pela entidade sindical dela. Dividir aqui esse sentimento de solidão que a gente está sem poder visitar a base, né? A gente sente falta daquele abraço, do carinho caloroso dos nossos queridos servidores da base. E, infelizmente, a gente está obrigado, né, a contribuir com a saúde, não somente nossa, mas a saúde da nossa família, a saúde da sociedade. Um abraço caloroso para todos os nossos colegas aí, os servidores, e dizer que o sindicato está fortemente, está atento, está na luta. A gente está na batalha, sempre de olho aberto, e as nossas demandas são cada vez mais intensas. Temos recebido por parte do servidor as suas ânsias, né, suas necessidades, principalmente esse medo que a gente tem de perda de direito, de pressão por todos os lados. Infelizmente, é o trabalhador, principalmente o servidor público, que está no alvo aí nessa campanha que o capitalismo vem empreendendo para massacrar o servidor público, mas o sindicato está aqui imbatível, viu, na defesa dos seus direitos. Um abraço caloroso. Vamos continuar sempre atento aí dentro de casa, observando. Hoje, talvez, certamente, o governador vai fazer mais uma publicação, né? Nós temos aí o teletrabalho do tribunal foi adiado até o dia 31. Os servidores continuam trabalhando, prestando seu serviço. Quero parabenizar todos os servidores. E hoje, né, dia do pedagogo, nós temos também pedagogos que são servidores do Tribunal de Justiça dentro da categoria de analista judiciário, como pedagogia, que é no meu caso. Abraçar todos os pedagogos no seu trabalho e dar boas-vindas aí ao professor Marcos Verlaine, né, a você, aos nossos jornalistas, e vamos em frente. Bom, a gente saúda também o Wagner Barros, que está dando aqui boa tarde para nós. Boa tarde, seja bem-vindo à live do Sindijustiça. Bom, Marcos Verlaine, eu queria, antes da gente falar da temática também, ouvir você contar um pouquinho para os servidores do Judiciário o que é o DIAP, né, e qual a importância dele para o movimento sindical e para a classe dos trabalhadores. Ok, Nina, o DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que atua principalmente em nível do Congresso Nacional para encaminhar as demandas dos trabalhadores, as demandas
unitárias do movimento sindical em nível do Congresso Nacional. Não só em nível do Congresso, mas principalmente em nível do Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, o DIAP foi fundado em 1983 e, desde então, procura acompanhar a pauta do Congresso Nacional, a pauta de interesse dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada, a fim de informá-los das demandas mais relevantes, as demandas consensuais, para que os trabalhadores tomem conhecimento e procurem atuar em nível do Congresso para defender a sua agenda consensual. Basicamente isso. E a gente tem um comentário aqui do Iderlande Moraes, é o diretor de comunicação do sindicato, coordenador de comunicação, dando boa tarde, povo de luta. Roberto Fontinelli, que é o nosso coordenador geral, dizendo boa oportunidade para termos o caminho rumo a essa crise. Boa oportunidade para obtermos boas informações nesse debate. A gente tem aqui esses comentários iniciais, mas quem quiser da categoria comentar, mandar o seu alô, mandar uma saudação aí aos demais servidores, nos mais diversos locais que nós temos no nosso estado, também pode ir mandando, que a gente vai lendo aqui os comentários. Bom, Marcos, a gente sabe que nós estamos vivendo uma crise em resultado da pandemia, né, que atinge um pouco as relações de trabalho no Brasil, diante, inclusive, de uma falta de política nacional para a classe trabalhadora, que está posta por esse governo, e existe um medo constante de perda de direitos por parte dos servidores públicos, inclusive de corte de salários, enfim. Queria saber de você o que está posto no Congresso para os servidores públicos de uma forma geral e que eles devem ficarem atentos. Nina, nós precisamos analisar essas demandas dos servidores a partir de dois prismas. Do prisma atual, cuja crise da pandemia apenas agravou a nossa crise que já havia, se você considerar o fato de que em 2019 o crescimento econômico foi de apenas 1,1%, portanto a crise se agravou e vai transitar por todo o ano de 2020, 2021 e pode chegar até 2022. Então, eu avalio que o movimento sindical precisa fazer profundas reflexões, basicamente em três sentidos. Primeiro, compreender que esse modelo que chegou até agora, ele se esgotou, vai precisar repensar esse modelo sindical baseado num imposto sindical que não é mais obrigatório e numa fragmentação na base que apenas compromete uma movimentação mais ágil, uma tomada de decisão e encaminhamento das demandas dos servidores de maneira mais fortalecida e robusta. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o movimento sindical vai precisar, no contexto do primeiro, vai precisar rever esse modelo, vai precisar enfrentar o debate da reforma sindical que está em curso no Congresso Nacional. E o terceiro aspecto é que o governo e a elite econômica do país vai cobrar essa conta do trabalhador. O governo vai cobrar dos servidores, não há dúvida sobre isso, toda essa grande despesa que o Estado brasileiro está tendo em razão da pandemia será cobrada dos servidores e dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, nós vamos sair da pandemia quando a curva de contágio diminuir e isso nos permitir minimamente voltar à normalidade, entre aspas, porque foi essa normalidade turbinada que fez com que chegássemos a essa condição. Não sei se vocês perceberam, mas essa é a segunda pandemia do século XXI. A primeira foi em 2008, 2009, com H1N1, que matou 800 pessoas no Brasil. Então, há uma tendência, em função do modo de produzir, em função das relações de produção do turbocapitalismo, que vai haver pandemias em espaços menos elásticos. As pandemias aconteciam de século em século. Agora, a tendência é que essas pandemias aconteçam em períodos menos elásticos. Então, e claro, obviamente, que isso comprometeu profundamente a economia, comprometeu profundamente as relações de trabalho, comprometeu profundamente o país e a economia.
E aí tem essa contradição entre preservar a vida ou salvar a economia. Tem que fazer as duas coisas. Tem que preservar a vida e salvar a economia, porque quanto mais vida forem salvas, mais fáceis nós vamos sair da crise, fazendo um paralelo, sem fazer comparação, com o que aconteceu no início do século XX com a gripe espanhola. Quem soube tomar as medidas mais adequadas de enfrentamento da gripe espanhola, no início do século, entre 1918 e 1923, conseguiu sair da crise com mais rapidez. Agora não vai ser diferente. Por exemplo, a Espanha já está começando a sair começando a voltar a uma certa normalidade. Se aqui o enfrentamento tivesse sido mais adequado, se aqui tivéssemos um presidente da República que exercesse uma liderança sobre a população, sobre o país, os governadores tivessem dialogado adequadamente com os governadores, provavelmente o Brasil agora estivesse arrefecendo a sua curva pandêmica, ela estaria diminuindo e daí a gente começaria a pensar em voltar a uma certa normalidade. Então, tudo isso junto, né, a falta de liderança, uma profunda crise social, uma profunda crise econômica, uma profunda crise sanitária, uma profunda crise na saúde, vai produzir uma profunda crise pós-pandemia. Então, os servidores públicos precisam estar absolutamente preparados. Eu quero dar um exemplo sobre o que eu estou falando em relação a estar preparado. Vem aí a reforma administrativa. Essa semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou do presidente Jair Bolsonaro que envie uma proposta de reforma administrativa, cujo conteúdo se baseia fundamentalmente na redução e no papel, no tamanho e no papel do Estado brasileiro. Então, se o movimento sindical dos servidores sabe disso, ele precisa se antecipar. O que eu chamo de se antecipar? É sabendo que vai haver uma cobrança do Estado brasileiro em relação aos servidores, então as entidades sindicais precisam encomendar estudos profundos para dizer, olha, foram os servidores que minoraram a crise da pandemia na área de segurança, na área de saúde, enfim, todas as áreas afetas aos servidores públicos. Então, nós precisamos ter estudos sérios, estudos aprofundados, dizendo, por exemplo, que o Estado brasileiro tem menos servidores que o Estado francês, que a França. Nós não podemos ir para esse embate apenas com um discurso político, nós precisamos ir para esse embate com um discurso assentado tecnicamente, com bastante informação robusta para dialogar com a categoria, dialogar com a Assembleia Legislativa, dialogar com o Congresso Nacional. E eu estou falando isso baseado em erros pretéritos. Por exemplo, nós enfrentamos um debate sobre a reforma da Previdência e até as pedras, Deusimar, sabiam que os estados, depois que a reforma da Previdência do governo federal o debate fosse encerrado no Congresso, os governos estaduais iam encaminhar os seus debates para aprovar suas propostas de reforma da Previdência. Então, esse modelo de movimento sindical que fica o tempo todo correndo atrás, apenas negando uma proposta, esse modelo também esgotou-se. Ou a gente é capaz de ter uma proposta, ainda que saibamos que a nossa proposta não se viabiliza porque nós não temos maioria. Por isso, aí eu estou fazendo um link que nós temos que formar uma base altamente crítica, preparar os nossos quadros, preparar lideranças sindicais, preparar gente com capacidade de intervir politicamente, que vai ser candidato a vereador, que vai disputar a Assembleia Legislativa em 22, que vai disputar mandato de deputado federal em 2022, para que a gente possa ter com quem dialogar. Nós não podemos não simplesmente abdicar de intervir politicamente nos processos e depois ir lá pedir para os nossos inimigos naturais, para que eles nos ajudem a aprovar ou rejeitar as agendas que prejudicam os servidores e os trabalhadores. Então, todas essas contradições elas estão colocadas a nu, e o movimento sindical precisa, portanto, compreender tudo isso e se preparar para essa grande agenda que vai cobrar do movimento sindical posições claras e robustas em relação a essas demandas que vão bater as nossas portas daqui a pouco, quando essa pandemia reduzir a sua curva de contágio, e aí as coisas voltarem ao normal e a gente poder
novamente se encontrar pessoalmente para debater, para tratar dos assuntos, para fazer assembleia, enfim, para tratar das questões afetas ao dia a dia do movimento sindical. Então, Nina e Deusimar, essas são as, vamos dizer assim, as considerações iniciais para a gente tentar debater aí quais são as demandas mais imediatas do movimento sindical dos servidores, tanto em nível estadual quanto em nível federal. E a gente vai conversar já, e já tem perguntas aqui e interação de ouvintes. Eu peço desculpa a quem está nos acompanhando, porque eu estou falando com certa dificuldade, eu estou com um pouquinho de processo de falta de ar, mas a gente vai levando. A gente tem o Roberto Fontinelli, coordenador geral aqui do sindicato, dizendo quais as melhores formas de luta para enfrentar as medidas antipovo. O Guilherme Costa diz, boa tarde, o Carter Endel de Acopiara. A gente também tem um boa tarde da Fatinha Augusto Moreira aqui, nos saudando nessa tarde. Antes da gente ouvir a resposta do Verlaine e saber um pouquinho mais sobre a questão dos servidores, eu vou passar para você, Deusimar, tecer os comentários aí sobre essa primeira fala do nosso convidado, ok? Ok, muito bem. Nós sabemos que estamos vivendo atualmente o pior momento dos movimentos sindicais, especificamente no Brasil, né? Com a nova configuração das formas de trabalho, a terceirização, as agressivas políticas neoliberais implementadas pelo atual governo, né? E agora somada a essa crise de saúde comunitária, a pandemia do coronavírus, a gente sabe que vários são os desafios para os sindicatos no atual panorama do Congresso Nacional hoje, desde a fragmentação e a heterogeneidade face às múltiplas atividades decorrentes da tecnologia, as novas formas de produção, de trabalho, né? E já não temos mais aquela forma de trabalho das grandes fábricas, dos grandes conglomerados, que os sindicatos tinham digamos assim, uma forma mais prática de agregar suas categorias. Hoje, não. Essas formas de produção e essa organização do trabalho, dessa profissão toda, prejudica o engajamento das classes trabalhadoras. Sem falar que o capital agressivo, né? Achei interessante aí o termo, o rolo pressor, né, do capitalismo, ele tem promovido o seu projeto de dominação global, promovendo a valorização exacerbada das aspirações individuais em detrimento da solidariedade, e tem ofuscado a atuação coletiva das classes trabalhadoras, onde o individualismo prevalece, a concorrência dentro do trabalho e a grande dificuldade de agregar pessoas aos sindicatos. E aí veio a facada da reforma de 2017, né, do Michel Temer, que ali deu um golpe terrível no sindicato, prejudicando, inclusive, a sobrevivência financeira de muitas organizações sindicais. E essa fragmentação questão do emprego, né, a queda do emprego formal, essas políticas que trazem uma falsa impressão de que a pessoa está trabalhando, quando, na verdade, ele está numa ocupação, tentando sobreviver, mas sem garantia nenhuma de direito trabalhista, que vem como o que aconteceu atualmente, né? Aí o governo toma essas medidas paliativas aí de tentar ajudar com R$600 e tal, mas a crise é grande, né? A terceirização, por exemplo, que colocou as entidades representativas na defesa de direito. Hoje os sindicatos eles estão correndo atrás do prejuízo e já não lutam mais em busca de direitos. Inclusive, nós temos sofrido perdas horrendas de direitos adquiridos ao longo de décadas, né? E a perda da contribuição sindical, enfim.
sindicato hoje ele tem desafios tremendos, é preciso muita coragem para ser um sindicalista, um líder sindical, porque o empresariado, o capital, a força capitalista, ela é global, ela vem esmagando de forma planetária, internacional, eles são organizados, são poderosíssimos, eles têm o marketing, né? O poder de controlar a informação, os meios de comunicação, os grandes jornais, enfim, as massas, elas terminam desvalorizando as entidades sindicais, e todo esse programa que a gente vê claramente no Brasil de desclassificar o sindicato, onde os próprios trabalhadores eles não conseguem absorver a valorização de sua entidade sindical, ficando disperso, tentando lutar aí. Então, nós temos perdido essa força. Eu acho que esse é o grande desafio para o sindicato. Além de lutar pela conquista de direitos frente ao novo panorama do mercado de trabalho, as novas configurações de trabalho, ainda tem que lutar pela preservação de direitos já adquiridos. E, por fim, ainda tem um terceiro desafio, que é tentar convencer, né, tentar educar a sua base da importância do sindicato, de que precisamos de força. Nós temos, inclusive, alinhado um discurso aqui no Cine Justiça de que a diretoria do sindicato não é sindicato. A diretoria do sindicato ela não consegue ir somente como diretoria. E a gente, de vez em quando, a gente se depara com aquela pergunta que dá assim, uma vontade de dar uma resposta bem cruel. E o que o sindicato está fazendo por nós? O sindicato não pode fazer, o sindicato não faz, o sindicato somos todos, né? Então, essa campanha maciça de desvalorização do ser humano, da pessoa, do indivíduo, né? Valorizando o mercado, trazendo uma nova forma de valores no mundo do trabalho, tem massacrado a ideia, né? A ideia de movimento sindical. Os trabalhadores perderam a ideia de causa, de lutar pela causa, né? Essa coisa de politizar. Então, essas três frentes de trabalho têm sido um grande desafio. Eu acho que será o desafio do sindicato do futuro, né? Educar, politizar, informar e formar pessoas politizadas para se engajar no trabalho, ok? Ok, a gente tem aqui o comentário do Antônio Sindeval Almeida, dando boa tarde para nós todos. Boa tarde, seja bem-vindo. O Iderlândio, nosso coordenador de comunicação, está falando, já foram várias as percas dos direitos da classe trabalhadora, tais como a reforma da Previdência, trabalhista, entre outras, sempre prometendo o pleno emprego. Agora está por vir a reforma administrativa e tributária. O que o professor tem a dizer sobre essas últimas? Bom, Verlaine, tem essa pergunta, não é? Tem a outra do Roberto perguntando, né, de como enfrentar essas medidas antipovo que estão postas aí. Você falou também que queria fazer um detalhamento melhor daquilo que está no Congresso, posto para a classe trabalhadora. Além disso, a gente tem aí a questão da aprovação do orçamento de guerra, né? Foi dia 6 agora, de maio. Enfim, a gente tem um movimento acontecendo no Congresso que o povo, de uma forma geral, diante da pandemia, está acompanhando muito pouco, né? Porque a pauta tem sido mais a pauta de saúde pública. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso, né? E a gente tem aqui a Fatinha Augusto concordando, dizendo verdade, Derlândio, concordando com o nosso coordenador de comunicação da fala dele. Então, eu queria que você fizesse essa apanhada aí agora na sua Nina, fala. como é o nome do companheiro que fez a pergunta? Foram a colocação do Iderlândio Moraes e também do Roberto Fontinelli. São, na verdade, dois dirigentes do sindicato. O Roberto é o nosso coordenador geral e o Iderlândio é o coordenador de comunicação. E a gente também tem agora outro dirigente nosso, o Pedro Elker, dando boa tarde aqui para nós. Direção do Cine Justiça em Peso, que acompanha. Roberto e Iderlândia, é isso? Isso. Roberto e Iderlândia. É o seguinte, o movimento sindical ele precisa compreender o seu papel político e social.
essa pergunta prosaica que o servidor, que o trabalhador, de um modo geral, faz, não pode ser vista com antipatia pelo dirigente sindical. Ela tem que ser vista como um modo de o trabalhador questionar o dirigente sindical. E o dirigente sindical tem que responder isso com absoluta tranquilidade. Se o trabalhador pergunta isso, é porque tem um problema, ele não está enxergando claramente o que o sindicato está fazendo. Aí tem problema na comunicação, tem problema no trabalho de base, tem um conjunto de problemas. Tem um problema na politização desse trabalhador. Então, um conjunto de problemas que o sindicalismo precisa enfrentar. No início da minha fala, eu sugeri que, nesse novo momento do sindicalismo, as entidades sejam divididas em dois grandes setores, como se a gente traçasse uma bissetriz dividindo o movimento sindical ao meio. De um lado, tratar das grandes questões sindicais. Essa agenda econômica, ela está secundada. A agenda fundamental agora do movimento sindical é a agenda política. Você tem uma baita crise do Estado brasileiro, agravada pela pandemia, então a agenda econômica ela será secundada, não tem para onde correr. No limite, se não houvesse a pandemia, o que ia haver era reposição salarial, certo? Dependendo do grau e do nível de mobilização das entidades sindicais, poderia haver ali, aqui e acolá, um aumento real de salário, entendeu? Então, a luta agora é política. Se o movimento sindical não compreender essa mudança, vai ficar brigando por algo que não vai ser alcançado, e nós vamos deixar passar essa agenda mais momentosa, ela vai passar ao largo. Por que eu estou dizendo que a agenda é política? Porque a democracia brasileira está sob ameaça. Todo dia, a partir da eleição do Jair Bolsonaro, a democracia brasileira tem sido ameaçada. E se o movimento sindical não compreender isso, vai ficar discutindo na periferia dos problemas. O nosso problema é mais do que econômico. Nosso problema é gravemente, severamente político. Então, o movimento sindical precisa melhorar profundamente a comunicação, precisa melhorar profundamente a formação política, precisa melhorar profundamente a maneira de abordar os trabalhadores na base, e não ver essas perguntas prosaicas com antipatia, porque isso não resolve. E, ao contrário, a partir dessa pergunta, falou assim, meu Deus do céu, a gente está trabalhando tanto e o trabalhador não enxerga, entendeu? Quer dizer, e aí voltar-se para entender por que o trabalhador não está enxergando esse trabalho sindical, o que está acontecendo? É um problema na nossa comunicação, tem falha na nossa comunicação, tem falha na formação, na compreensão de que nós não precisamos mais de diretores sindicais, nós precisamos de dirigentes sindicais. Dirigente dirige gente. Então, eu tenho falado isso para dar o exemplo de que essa estrutura sindical precisa melhorar. Ela está superada e ela precisa melhorar. Nós precisamos modernizar essa estrutura sindical. Ela precisa ser mais ágil. Ela precisa ter dirigentes e não mais diretores. De outro lado, nós precisamos atacar os nossos problemas graves. O movimento sindical deixou, Deusimar e os companheiros que estão agora nos ouvindo, deixou de ser protagonista. Veja a falta de influência que o movimento sindical tem nos processos políticos. Nós deixamos de eleger a nossa bancada sindical federal. Em 1914, ela tinha 55 deputados, caiu para 35. Então, isso não é só obra dos ataques que os trabalhadores recebem, não é só isso. Não é só isso. É uma incompreensão nossa de que nós não estamos cumprindo o nosso papel completo. Essa luta meramente econômica, né, chamada de economicismo, não atende mais isoladamente as agendas do movimento sindical. Tem que ter luta econômica, tem que ter luta social, tem que ter luta política, nós temos que eleger vereador, apoiar candidaturas de vereadores do nosso campo, o campo de esquerda, do campo democrático, trabalhista e tal. Temos que apoiar candidaturas a deputado estadual com esse perfil federal e tal. E aí,
eu quero dar um outro exemplo para compreender, Deusimar, que é muito importante a gente entender isso. O movimento sindical precisa compreender que é um ator social. Então, você tem uma baita de uma crise aí, você tem milhões de trabalhadores aí nas filas da Caixa Econômica para receber esse valor, que se dependesse do governo seria de apenas R$ 200. Foi obra do Congresso, e mais especificamente da oposição, porque a oposição defendia que o valor da ajuda emergencial fosse de pelo menos um salário mínimo, que em seguida caiu para R$ 600. Então, foi proposta da oposição. Então, as entidades sindicais precisavam fazer ações simples, por exemplo, nessas imensas filas de trabalhadores correndo atrás desses R$ 600, gente passando imensas dificuldades, gente passando fome, gente sem condições de comprar alimentos para poder ficar em casa protegido, para que essa curva do contágio da pandemia baixe mais rápido, entendeu? Quer dizer, fazer uma ação, comprar água, levar para esses trabalhadores, oferecer, mostrar que é o trabalho do sindicato e tal, e mostrar para essa população a importância do sindicalismo. Eu queria encerrar essa segunda parte dessa intervenção dizendo o seguinte, Deusimar e todos os companheiros que estão aqui nos ouvindo. O movimento sindical, em função dessa crise, que passa por uma profunda crise, nós não vamos sair dessa crise com tranquilidade, não. Nós vamos sair dessa crise com profundos problemas que precisam ser enfrentados. Mas tem uma coisa importante. O movimento sindical vai mostrar a sua severa necessidade, porque depois da reforma trabalhista, as entidades que tiveram que fechar sindicato por falta de financiamento, por falta de estrutura, por falta de organização, essas categorias vão voltar a cobrar a existência do sindicato, porque a exploração aumentou e vai aumentar infinitamente mais em razão da pandemia. Então, o movimento sindical é uma instituição absolutamente contemporânea das demandas que advirão agora, no presente momento, em razão da pandemia, e num futuro bem próximo, em função das consequências da pandemia. Então, o movimento sindical é uma instituição absolutamente contemporânea. Então, as entidades sindicais precisam ter uma agenda, precisam compreender e ter uma análise de conjuntura absolutamente adequada ao momento político e transitar dessa análise de conjuntura para análise histórica, para compreender o seu papel. Onde está a análise histórica? É compreender a conjuntura, este momento que nós estamos vivendo, e a análise histórica é compreender que essa crise ela vai durar até o final do ano de 2020, perpassa por 2021 e pode chegar até 2022. Então, o movimento sindical tem que ter uma agenda adequada a essas demandas conjunturais do movimento sindical e da demanda histórica que advirá em função do agravamento da crise social, da crise econômica, da crise política, da crise sanitária, da crise de saúde, da violência que tudo isso vai gerar, porque projeta-se um crescimento negativo da economia de entre 5% e 9% a 11%. Nós podemos ter um quarto da população economicamente ativa em situação de desemprego. Então, não tenham dúvidas, companheiros, companheiras, todos que nos ouvem, que a situação social do Brasil vai se agravar profundamente. Então, se vocês forem compreender, fazendo uma análise mais severa desse quadro, os servidores estarão numa situação relativamente confortável, se você considerar que está mantido o emprego, está mantido o salário, ainda que não tenha reajuste salarial, ainda que não tenha reposição, ainda que não tenha ganho real, mas está trabalhando e tal, comparativamente com uma situação de milhões de trabalhadores que vão ficar numa situação de desemprego. Então, veja que quadro absolutamente complexo. Diante de um quadro complexo desse, nós temos que estar preparados, não apenas com uma narrativa adequada, mas com ação política e social adequadas para enfrentar a profunda crise que nascerá da pandemia, porque a gente já estava em crise antes. Lembrem-se que eu disse que nós tivemos um crescimento em 2019 de apenas 1,1%. E essa crise agora, em 2020, será negativa, se aprofunda em 2021, 2022, que tem a eleição. E por que eu disse que nós temos que intervir politicamente? Porque nós estamos no pior dos mundos. Nós temos nós temos uma pandemia e o pandemônio que foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que contribui profundamente para o agravamento dessa crise. Então, todo esse conjunto de problemas precisa ser absolutamente compreendido, adequadamente compreendido,
para que a gente consiga minimamente confrontá-lo e tentar superá-lo de maneira mais coesa e objetiva possível. Tem comentário do José Júlio França Neto, dizendo presente, dizendo que está aqui nos acompanhando. A Fatinha Augusto Moreira dizendo concordo plenamente, precisamos eleger nossos líderes sindicais para nos representar. O Roberto Fontinelli falando, Iderlândia na Câmara de Vereadores, já botando, o pessoal já botando o desafio aqui, ó. E a Miriângela Soares dizendo, estou aqui, Fatinha, e o Iderlândia dizendo que é o Roberto Eudes na Assembleia Legislativa em 2022. Todo mundo sendo botado para o campo, para ir trabalhar no campo, para o desafio. Então, esse é um dos desafios, viu, Nina? Ok. Mas, Verralho, se fosse dar uma pontinha nessa sua resposta, antes da gente passar aqui para o nosso diretor Deusimar, eu queria perguntar para você, que tem uma dimensão mais da questão nacional, né? Como é que estão as entidades sindicais nesse momento de quarentena, o que elas estão produzindo, o que elas estão fazendo. Dá para a gente aqui um espectro, né, das outras entidades de servidores da justiça no Brasil e de outras categorias de servidores, e também sem ser servidores públicos, né? Como é que está o movimento sindical aí, Brasil afora, diante do cenário que a gente está enfrentando, inclusive de acordos que já estão sendo aplicados, né, de não demissão, mas abrir mão de salário, né, tá rolando isso direto, pelo menos aqui no estado do Ceará, a gente vê isso crescer já no Porto do Pecém e região do Polo de Maracanaú, né, trabalhadores ficando sem seu salário, ficando apenas com cesta básica e auxílio de saúde, enfim, com tudo suspenso em relação à questão da quarentena, para não acabarem sendo demitidos, além de outras questões que estão postas para a classe trabalhadora nesse momento. Queria saber de você aí, você pode contar um pouquinho para a gente aí, para a gente saber, já que estamos aqui todos em quarentena, como é que a gente enxerga um pouquinho o restante da classe trabalhadora e sabe das novidades. Nina, de modo geral, o movimento sindical em nível nacional está como o sindicato aí, o Sindijustiça, está todo mundo em quarentena. Claro que essa situação de isolamento social dificulta infinitamente mais o enfrentamento desses problemas todos. Nós não somos malucos, nós não somos bolsonaristas que vamos para a rua aglomerar, fazer manifestação. Então, inclusive, a última manifestação convocada pelas centrais sindicais, ela foi adiada em função da situação de isolamento social, de quarentena, porque seria uma irresponsabilidade social submeter os trabalhadores ao contágio do coronavírus. Eu queria lembrar um dado que eu acabei esquecendo. A agenda é tão grande, tão momentosa, que a gente acaba esquecendo das coisas. Tem um aspecto aí do movimento sindical, é o seguinte: a agenda do Congresso Nacional ela vem muito vigor agora, depois do fim do isolamento social, quando as pessoas puderem novamente voltar a se reunir. Então, vocês acompanharam o projeto de lei que trata da ajuda aos estados e municípios. Foi feito um acordo que depois foi ampliado, né, com a participação efetiva do governo na questão da ampliação às categorias que não seriam prejudicadas pelo congelamento salarial. Eis que prevaleceu a opinião econômica da equipe econômica do governo. O Paulo Guedes, inclusive o projeto ainda não foi sancionado, é incompreensível, é absolutamente incompreensível essa demora do governo em sancionar o projeto, e tudo indica que o projeto será sancionado com vetos, determinando que o congelamento vai ser geral, vai ser para todo mundo, inclusive para aquelas categorias profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus, vai ser congelamento geral. Então, por esse dado, Deusimar, Nina e todos que estão nos ouvindo, vocês já podem perceber o que vem para o futuro. Então, vamos nos preparar. E essa preparação significa dizer o seguinte: não é uma preparação com discurso. Esse negócio que é um problema da esquerda brasileira, esse negócio de ficar com discurso não está resolvendo. Ou a gente se apresenta com estudos robustos para dizer, por exemplo, porque a reforma administrativa que vem aí é para diminuir o tamanho e o papel do Estado. O que significa diminuir o tamanho e o papel do Estado? É que a sociedade não vai mais ser atendida por SUS, vai diminuir o tamanho do SUS, que já perdeu em 2019 20 bilhões de reais, a capacidade da prestação jurisdicionária,
a questão da saúde, a questão da segurança, vocês não precisam ter dúvida disso. Então, nós precisamos ter estudos que mostrem, ainda que alguém vai dizer, mas companheiro Marcos Verlene, nós não temos número para vencer isso na Assembleia Legislativa, nós não temos número para vencer no Congresso Nacional. Claro, eu entendo isso, mas não é apenas para vencer, é para dialogar com o Congresso, ao invés de ficar correndo atrás, apenas negando uma demanda que vem, que vai bater as nossas portas. Essa coisa de apenas negar é absolutamente insuficiente. Nós temos que ter proposta. Quando disser, nós queremos diminuir o tamanho, o papel do Estado, porque na pandemia ficou provado que muita gente pode fazer trabalho em casa. É verdade, quem faz trabalho em casa vai gastar os seus insumos, vai consumir mais tempo, vai ter menos tempo de descanso, menos tempo para a família. Ou seja, nós temos que ter um conjunto de estudos demonstrando que, se por um lado muita coisa vai ficar mais barato para o Estado, mas vai encarecer para o trabalhador, seja servidor público, estadual, municipal ou federal, ou trabalhador da iniciativa privada, e vai baratear para o Estado brasileiro numa lógica de diminuir o seu papel. Quando o Estado diminui o seu papel, ele deixa de atender as pessoas mais carentes e necessitadas. Olha aí os problemas do SUS na pandemia. Nós estamos na iminência de um grande colapso, nós já estamos na ascensão da curva de contágio. Mais de 1.000 pessoas já estão morrendo desde ontem e vão morrer cada vez mais. Nós, provavelmente, em função da subnotificação, nós somos o epicentro da pandemia neste momento, em que os números tanto de contágio quanto de óbitos podem ser multiplicados por 4 a 15 vezes, porque há uma grande subnotificação. Então, estou me referindo aqui aos trabalhadores do setor de saúde, aos servidores da segurança pública. Imagine nessa situação de pandemia, de isolamento, se a polícia deixa de atender as demandas. Observe que aumentou o número de pedofilia, o número de violência doméstica. Então, veja as enormes e profundas contradições que a pandemia está trazendo para o debate político. Então, o movimento sindical, Deusimar e todos os companheiros do sindicato que estão nos ouvindo, precisa estar concatenado e antenado em relação a essa agenda. Precisa encomendar estudos ao DIEESE do ponto de vista assim, qual é o tamanho do Estado aí no estado do Ceará, quantas pessoas por mês a justiça aí atende. Esse é um aspecto. O aspecto mais político do sindicato é essa fragmentação da base, atende a que demanda, né? Já que acabou, porque eu só compreendo essa fragmentação na época da obrigatoriedade do imposto sindical, porque as entidades arrecadavam. Acabou a obrigatoriedade do imposto sindical, está todo mundo sem grana, com uma situação financeira absolutamente precária. Então, numa situação dessa, é preciso unir força, é preciso unir as agendas, é preciso unificar todo mundo. Tem aí um debate, viu, Nina, no Congresso da reforma sindical, que não é a proposta do governo, é uma proposta das centrais sindicais. É claro que há divergências, e há no debate, no conteúdo da reforma sindical, muita coisa interessante. Vou lembrar aqui 2 exemplos. A questão da negociação coletiva do setor público, que é uma agenda antiga do movimento sindical dos servidores públicos, tanto em nível municipal, estadual e federal. Há a questão da transição. As entidades terão um prazo de 10 anos para fazerem uma transição do ponto de vista do número de sindicalizados na base, entendeu? Vai ter que ter, num prazo de 10 anos, 50% de sindicalizados para que possa ter exclusividade na base. Há no texto ali uma vedação para que se tenha sindicato por empresa, né, que vai afetar, evidentemente, mais o setor privado do que o setor público. Então, diante dessa agenda, companheiros, nós precisamos fazer uma estratégia para atuar sobre essa agenda. Eu uso sempre uma metáfora que é a seguinte: imagine que nós estamos numa guerra no fundo do mar, numa guerra submarínica, um submarino dispara um torpedo em direção ao nosso submarino, que é o movimento sindical, e aí o capitão do nosso submarino começa a contar, numa contagem regressiva, em segundos. O submarino inimigo disparou o torpedo, a gente começa a contar 29 segundos e contando, 28 segundos e contando. Essa contagem não é para esperar o impacto, é para ver
quais são as manobras dissuasivas que nós vamos empreender para evitar o impacto. E o movimento sindical não tem feito isso. Ele começa uma contagem metafórica, e para esperar o impacto, porque nós estamos aí vendo, olha o que foi o debate da reforma da Previdência, e até as pedras sabiam que os estados iam discutir as suas reformas estaduais. Aí eu pergunto, não é uma pergunta para Deusimar responder, porque aí talvez poderia parecer uma provocação. É uma pergunta para a gente pensar, realmente, o que a gente fez como prevenção no debate da reforma da Previdência? O que a gente está fazendo em relação ao debate da reforma administrativa? E, por fim, eu queria chamar a atenção para um aspecto importante. Dessa pauta fiscal, das PECs lá da fiscais que estão tramitando lá no Senado Federal, 186, 187, 188, vem aí a proposta de reforma tributária que o movimento sindical vai ter que se preparar para debater, porque dessa pauta fiscal, a única que pode ter alguma positividade, algum ganho para a classe trabalhadora é a reforma tributária. Em que relação? É que vai ser no contexto da reforma tributária que os servidores vão poder verificar, examinar e propor como nós vamos financiar a Seguridade Social para que financie a Previdência, porque a Previdência é a parte integrante da Seguridade Social. A Seguridade Social é o chapéu que contempla a previdência pública, que contempla a assistência social e a saúde pública. Então, das propostas todas que estão, das grandes propostas, me referindo a propostas de emenda à Constituição, de todas essas propostas que já estão pautadas no Congresso, que vão ser pautadas como a reforma administrativa, a reforma tributária, que vai ser ainda pautada pelo governo, porque já tem uma proposta do Congresso em discussão. No Congresso Nacional tem uma comissão mista discutindo a proposta que tramita na Câmara, a proposta que tramita no Senado. De todas essas propostas, a única que pode oferecer algum alento, por exemplo, de financiamento da Previdência é a reforma tributária. Aí é a pergunta que não vai calar. O que o movimento sindical vai fazer em relação ao debate da reforma sindical? Vai ficar vendo como um espectador de escritório ou vai procurar se embasar, procurar se aprofundar nesse tema, porque não é um tema simples, não é um tema fácil. A reforma tributária provavelmente seja uma das matérias mais complexas do debate da União, das unidades federativas, incluindo aí os municípios. Por quê? Porque ninguém quer perder recurso. O município não quer perder recurso para o Estado não quer perder recurso para a União, e a União quer ter todos os recursos para manter governadores e prefeitos na sua mão, numa lógica, inclusive contraditando o discurso de campanha do presidente Jair Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil, né? Então, precisa ter uma reforma democrática que democratize a distribuição dos recursos federados para que a situação financeira e econômica dos estados melhore e, por conseguinte, melhore as condições dos servidores, todos os servidores em nível estadual e em nível municipal. Então, de uma maneira bem geral, porque não é possível aprofundar muito em função, inclusive, do tempo, de modo geral, o quadro que se apresenta para os servidores em relação às matérias pendentes de discussão e votação no Congresso são essas: reforma administrativa, uma revisão na reforma da Previdência, que a Câmara está cobrando, que o presidente da Câmara está cobrando, porque a reforma da Previdência tem uma regra de transição que afeta os atuais servidores apenas na regra de transição. O Rodrigo Maia quer uma reforma da Previdência que afete os atuais servidores. E, certamente, se uma matéria dessa for aprovada no Congresso, os estados, os governadores estaduais também pautarão isso nas suas assembleias legislativas. Então, é preciso que as entidades sindicais fiquem atentas em relação a toda essa pauta que eu acabei colocando aqui, realçando aqui para discussão e compreensão do que virá num futuro bem próximo. Ok, a gente tem o Iderlande Moraes dizendo: a ausência de bons permite que sejamos governados pelos maus. O Roberto Fontenay diz: galera, nem está lembrando, a categoria que toda quarta temos live com debates super atualizados, sempre às 16 horas pelo Facebook do sindicato. Então, a lembrança aqui do nosso coordenador geral, e lembrança importantíssima. Inclusive, vai vir aí uma história que o sindicato está crescendo na área de cultura também. Tem algumas coisas interessantes aí sendo produzidas para a categoria. O Iderlande Moraes diz: cada debate melhor do que o outro.
Deusmar, eu queria que você fizesse seus comentários aí, a gente trouxe aí, tem um bom conteúdo para se comentar aí, que o Marcos Villain apresentou para a gente. Queria que você fizesse os comentários e também, além disso, já encaminhasse as suas considerações finais, que a gente está já na nossa reta final aqui da nossa live do Sim de Justiça. É bastante desafiador aí, né? O cenário desenhado pelo Mestre Verlaine, mas o nosso sindicato, desde o início da pandemia, professor, e de imediato a gente já se reuniu e já começamos a fazer uso das tecnologias. Nós realizamos de imediato videoconferência com o deputado, solicitamos estudos do DIESE, fizemos conferência com todas as zonas, com servidores de todas as zonas judiciárias do estado do Ceará. Depois fizemos conferência também de comarca por comarca. Fizemos várias solicitações ao Tribunal de Justiça, solicitamos EPIs para os servidores quando do retorno do trabalho home office, solicitamos o ressarcimento das despesas que os servidores tiveram quando da imposição do trabalho de home office, né, do teletrabalho pelo Tribunal de Justiça, onde os servidores tiveram que adquirir por conta própria seus equipamentos. Fizemos várias lives com profissionais da psicologia, orientamos os servidores com relação aos direitos do trabalho em home office, acompanhamos bem de perto a produtividade, inclusive já solicitamos ao Tribunal de Justiça, orientamos já aos servidores que tivesse cuidado, né, com relação à produtividade, que solicitasse, inclusive, revisão das metas, tendo em vista algumas implicações com a imposição do teletrabalho pelo presidente do Tribunal de Justiça, quando implanta o trabalho virtual com grande percentual de processos ainda físicos, né, e prazos suspensos. Então, a gente tem acompanhado, temos feito live com outros sindicatos do país, estamos conectados, né, via teleconferência com outras organizações, temos feito todo esse trabalho de formação política com os servidores, e esta semana nós estamos implantando um trabalho de cultura, utilizando os produtores de cultura do nosso sindicato, né, o pessoal da base que tem suas habilidades artísticas. Encontramos músicos, chargistas, encontramos cronistas, encontramos muita gente do sindicato que faz sua produção artística. Elaboramos uma guia no nosso site para a produção da cultura. Solicitamos também acesso, né, aos dados estáticos do Tribunal de Justiça para acompanharmos de perto a produtividade. Então, o Sim de Justiça tem atuado assim, e eu fico feliz porque dentro das suas colocações, né, das suas linhas da nova atuação, os desafios para o sindicalismo, o nosso sindicato tem feito frente exatamente na luta por esse debate, né? Temos implementado maciçamente o setor de comunicação do sindicato, que está desenvolvendo um trabalho muito amplo, com vários grupos nos WhatsApps, com matérias importantíssimas, quase diuturnamente. Então, o Sim Justiça tem atuado, mas a gente tem visto, inclusive nós temos estimulado, motivado, né, inspirado outros sindicatos, inclusive de outros estados, a também fazer uso das ferramentas online, ferramentas eletrônicas. E, enfim, chegando aqui o nosso horário, né, temos aqui poucos minutos, agradecer em nome da diretoria do sindicato todos os nossos queridos e amados participantes e aqueles que irão acessar esse debate que vai continuar exposto nas redes sociais, dizer que estamos fazendo esse debate todas as quartas-feiras, certo? Estamos formalizando todos esse trabalho online. Tá bom? Professor, Nina, pessoal. Agradece demais ao coordenador de cultura, Deusmar Rodrigues, do Sim de Justiça, que está aí vindo com essa novidade da aba no sindicato, dedicada à questão da cultura. Importantíssimo, temos que cuidar da alma, né? Da alma, do conhecimento nesse momento, mais do que nunca. E
Tá com o áudio vazando aqui, porque tivemos que providenciar um novo celular para ler os comentários, mas a gente tem aqui o Luciano, né, Gomes dizendo que, elogiando, né, a questão dos debates e dizendo que eles são sempre em alto nível de informações, né, falando da questão dos convidados, a Fatinha Augusto Moreira dizendo excelente conteúdo exposto, a Ana Priscila Barreto mandando carinhas com coração, palminhas para nós aqui, o Agildo Caetano dizendo parabéns ao Sim Justiça, sempre fazendo e bem feito o seu papel, manda palminhas, likes. O Roberto Fontinelli, o coordenador-geral de Justiça, dizendo a ideia é trazer e fazer reuniões virtuais com cada parlamentar federal para marcar posição contra as reformas antipovo, e o José Júlio França Neto dizendo debate muito rico, e manda um punhozinho de luta aqui para nós. Obrigada a todos os servidores e servidoras que estão nos ouvindo. Mais uma vez agradecendo Deus e Mari, já encaminhando para o Marcos Verlaine, jornalista Marcos Verlaine e assessor técnico do DIAP, fazer suas considerações finais. Nina, muito obrigado pelo convite. Deusimar, parabéns aí pelo trabalho que o sindicato está fazendo, acho que é muito importante. O aspecto que eu quero ressaltar desse momento que a gente está vivendo é que tem um aspecto que foi a descoberta pelo movimento sindical dessa maneira de a gente se comunicar, todo mundo fazendo live e tal. Como tem um ditado que eu gosto de falar, que é o seguinte: antes à tarde do que nunca, né? O movimento sindical demorou a descobrir essas ferramentas, né? A direita já está fazendo isso há muito tempo. Você vê as figuras aí que os youtubers de direita, a turma que domina as redes sociais, aí a turma conservadora de direita está há milhões de anos na nossa frente. Mas, de qualquer maneira, a pandemia não é só coisa negativa, não é só problema negativo, ela trouxe algumas novidades também positivas para a gente. Uma delas, importante, é que, por isso que eu estou ressaltando que a gente precisa ter estudos para serem explorados pelas redes sociais, para serem explorados pelas mídias sociais, as páginas, Facebook, a internet, enfim, estudos sérios, mostrando a importância do Estado, mostrando a importância do SUS, mostrando a importância dos servidores, não como heróis, mas como figuras importantes, sem os quais a situação da sociedade brasileira seria infinitamente pior. Imagine se a gente não tivesse o SUS. Veja os Estados Unidos, a pandemia consumiu uma parcela importante lá de Nova York, mais de 1 milhão de infectados, mais de 70 mil mortes, exatamente lá porque lá a saúde é privada. Se aqui nós não tivéssemos o SUS em função das profundas desigualdades brasileiras, em particular na periferia, a pandemia aqui tem um perfil social que precisamos explorar, mata mais negros, mata mais pobres, mata mais gente na periferia. A primeira morte aqui, ocasionada pela pandemia do coronavírus, foi o contágio de uma pessoa que chegou da Itália, no Rio de Janeiro. Essa mulher, uma senhora, contagiou a sua empregada doméstica. Essa senhora que contagiou a empregada doméstica, ela está viva e a empregada doméstica morreu. Então, tem um aspecto, o coronavírus tem um perfil também social que o movimento sindical precisa explorar, que é o pensamento progressista precisa explorar. Então, dito tudo isso, eu espero ter contribuído, fiz aqui algumas provocações, são absolutamente provocações positivas para que o movimento sindical perceba o que vem por aí e procure se antecipar com estudo sério, organizar os sindicatos. O sindicato de servidores tem uma imensa vantagem em relação aos sindicatos dos trabalhadores da iniciativa privada, porque, em que pese o fim do imposto sindical obrigatório, o fim desse recurso para o sindicato afetou menos, comparativamente, aos sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada do que os servidores públicos. Então, o sindicato de servidores precisam lançar a mão nisso e investir com muita clareza, com muita compreensão do papel do sindicato, que não é apenas de discutir pauta econômica, precisa se colocar politicamente na categoria e na sociedade para que o movimento sindical volte a ter o protagonismo que tinha na década de 90. Claro que as coisas mudaram, é claro que as coisas estão mais difíceis,
mas a atualidade do movimento sindical está intocável, intocável. Não tenham dúvida que o movimento sindical não vai acabar. Enquanto houver explorado, explorador, enquanto houver capitalismo, a instituição chamada sindicato será uma ferramenta fundamental para que o trabalhador tenha condições de disputar a sua agenda econômica, a sua agenda política e se colocar como um protagonista social relevante na sociedade contemporânea, sobretudo depois da pandemia. Nina, muito obrigado, espero ter contribuído aí nesse debate e fico à disposição para outras demandas que vocês tiverem aí. Obrigada, Verlane. É sempre bom encontrar você nessas lives que a gente tem feito na vida, né, do movimento, né, em luta. Um sinal de que a gente segue em lutas e também lá no nosso grupo de jornalistas sindicais, é sempre uma delícia as nossas conversas. A gente tem o Wagner Barros dizendo live com excelentes esclarecimentos, o Pedro El, que é também coordenador aqui do Cinti Justiça, dando parabéns aos envolvidos, mandando palmas para nós, a Ana Priscila Barreto dizendo bate-papo muito legal, parabéns. O Roberto Fontinelli, nosso coordenador-geral, dizendo agradeço aos participantes pela contribuição no bom debate. O José Júlio França dizendo agradecemos esses debates, são vitais, e o Antônio Sindeval Almeida mandando, assim como o Derlande Moraes, mandando para a gente aqui palminhas. Muito obrigada pelo carinho. Mais uma vez a gente termina essa live. Lembrando, quarta-feira que vem a gente tem um novo encontro, uma nova live sendo produzida aqui pelo sindicato para vocês. E quem estiver em casa, mantenha os cuidados da higienização, né, dos produtos que recebe de compra, não saiam de casa, mantenham esse momento de isolamento social, que é um cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam e com toda a sociedade de uma forma geral, que vocês também não se sintam só. A gente precisa repetir isso muito, né? Porque às vezes temos companheiros servidores que estão sozinhos, mas vocês não estão completamente sós. A gente tem o sindicato cuidando e olhando por vocês, então vocês não estão caminhando sós, vocês estão caminhando com o Cinti Justiça e o Cinti Justiça caminhando com vocês e por vocês. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, fazer os cuidados básicos que precisam ser feitos, e daqui a pouco a gente vai estar numa festa da categoria, ou numa assembleia, num momento de luta, se abraçando bem muito, né, Deusmar? A gente se vê na nossa próxima live. Saudando aqui José Júlio e a Maria Orlaneide, que estão dando para a gente palminhas. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Desimar, um abraço, prazer em revê-lo. Nina, um abraço. Um abraço, Varnari. Até mais. Obrigado. Tchau.